tema comunicação é uma dor geral. Na maioria das empresas fica tão setorizado que as pessoas não se conversam. Eu tenho a pessoa que trabalha a ideia de processos, resultados, e eu tenho a pessoa que é mais pessoas. Exato. Né? Só que sempre, em todas as empresas, acaba batendo sempre na questão do não tenho tempo. Os líderes, eles precisam cada vez mais entender sobre pessoas. As equipes têm níveis de maturidade. E não é maturidade só técnica, né? Não. Que às vezes, como gestor, você está focado nisso. Sejam bem-vindos, meus caros telespectadores. Aqui vamos iniciar um novo Conexões VIP de Vinho Interior do Paraná. E hoje eu trago uma pessoa conterrânea, né? Essa pessoa que conheço já há um bom tempo. Hoje ela é consultora empresarial, psicóloga em comportamento organizacional e mentora, né? É a Andressa Bá, que está aqui com a gente hoje. Ela é fundadora da Nikkei Gestão Humanista. E o trabalho que ela desenvolve é justamente em departamentos comerciais, trabalhando toda a questão organizacional, mas não como aquela ideia de o RH ou a tia do RH, como o pessoal começa a falar, né? Mas conseguir aliar justamente performance e a questão comportamental, né? Andressa, seja muito bem-vinda. Olá, Mário, obrigada, agradeço muito o convite, estou bem feliz em estar aqui hoje para participar desse momento, trocar experiências, conhecimento, então fique à vontade aí para perguntar o que você quiser e o que eu puder eu respondo, né? Ah, legal. Andressa, conta um pouco aí da tua jornada, como que você começou, o que você fazia antes? Mário, então eu sou psicóloga de formação, né? Eu comecei aí dentro da minha carreira mais no aspecto clínico, mas eu sempre gostei dessa área comportamental, da área organizacional. Eu sempre gostei muito de estudar comportamento humano. E eu comecei a observar que isso dentro das empresas, no contexto de trabalho, era um local muito rico, um ambiente muito rico para não só entender o comportamento humano, mas trabalhar nessas mudanças que podem ser positivas, necessárias dentro do contexto corporativo, dentro do contexto empresarial. E a partir disso eu comecei a ter algumas oportunidades, né, de fazer algumas consultorias dentro de empresas pequenas, empresas de amigos, mas isso foi me dando uma outra base sobre o que efetivamente era uma empresa, porque a gente sai da formação em psicologia sem entender muito, né? Então ali eu entendi, poxa, tem um monte de ferramenta legal, mas nem sempre pode ser aplicável, porque o mundo empresarial tem as suas características e os seus desafios. Sim. E foi aí que eu comecei a explorar, né, juntando toda essa percepção que vem da psicologia, nível pessoas, entendimento de grupos, comportamento de grupos, para trabalhar isso dentro das organizações. Bacana. E Andressa, tem aquela série Billions, você já deve ter ouvido falar, viu a comparação, você faz mais ou menos o papel daquela psicóloga que tem lá? Sim, também faço. Tem uns clientes meus que sempre falam isso. Lembrei do Billions com você. Bacana. Mas é isso mesmo, ajudar os gestores, né, os líderes a pensar, a chegar a algumas conclusões através de questionamentos. Legal. E, Andressa, hoje na Nikkei, né, você trabalha toda essa parte. O perfil, eu acredito que existem alguns perfis que vocês atendem, né? Qual que é da figura geral, né, se a gente fosse reduzir para uma figura geral, qual que é a principal dor dos departamentos, das diretorias, dos gestores? O principal problema, Mário, a principal dor sempre é a questão da comunicação. Tá? Obviamente que comunicação é um tema muito amplo, tá? Mas o maior problema, e na verdade o que causa mais problemas nas empresas é a comunicação. Então, quando a gente está falando de comunicação, estamos falando de uma comunicação organizacional, que é de maneira geral, né? Então, aquela comunicação intersetores, essa integração, esse entendimento dos setores para funcionar bem. A gente está falando sobre comunicação da cultura da organização, transparência sobre resultados, sobre objetivos, para que todo mundo esteja numa mesma página, visualizando uma mesma coisa. E até a questão da comunicação relacional, então essa dificuldade que muitas vezes os gestores têm de se comunicar com a própria equipe para poder engajar, para poder direcionar, para poder motivar. Então o tema comunicação é uma dor geral e todas as outras dores que acabam aparecendo, na verdade, o que culmina é o problema ou a falta de comunicação. Adquira Imóveis, o maior catálogo de casas em condomínio de Ponta Grossa. Acesse adquiraimóveis.net. Legal. É bem interessante você trazer isso, porque
entrevistando alguns diretores, CEOs, etc., o que eu percebi? Até conhecendo algumas empresas, a gente vê que em alguns casos eu chamaria isso de transparência, que tem a ver com comunicação. Então, o grau de desenvolvimento da empresa muitas vezes está ligado com a transparência. Então, as empresas que estão crescendo muito rápido, elas têm uma transparência muito grande. Só que, como você falou, tem a questão da transparência da comunicação cultural, da comunicação relacional que você comentou. E existe, né, às vezes, uma posição até mais defensiva da gestão, né? E também do outro lado, no sentido de sempre se defender. E isso é uma baita de uma barreira para a comunicação, especialmente para a transparência. Cada um fica fazendo o seu jogo de interesses. Então, por exemplo, o colaborador, ele está sempre tudo bem, apesar de ele não concordar, e o gestor faz de conta que acredita também no que o outro está falando e também não concorda e às vezes não confronta. Como que vocês encaram esse tipo de desafio? Veja, essas resistências, elas realmente atrapalham muito a comunicação, né? Tanto a nível relacional quanto a esse nível mais organizacional, mais cultural dentro da empresa, tá? O que a gente sempre busca é trazer uma visão mais sistêmica para as equipes, tá? Que elas comecem a compreender qual é as necessidades dos outros colegas, quais são as necessidades dos outros gestores, dos outros setores, para entender o que elas também precisam fazer diferente para facilitar o trabalho do outro. Afinal, quando nós estamos falando de empresa, a gente tem que entender que todos os setores, eles estão ali, todas as pessoas estão ali com o mesmo objetivo, que é o resultado da empresa, tá? Então, nesse sentido de comunicação, muitas resistências acabam caindo quando um começa efetivamente a entender o outro, tá? Porque na maioria das empresas fica tão setorizado que as pessoas não se conversam. As panelinhas, né? Exatamente, ficam as panelinhas. Então, o que geralmente a gente faz? A gente coloca pessoas de setores diferentes para conversar. Fazemos reuniões, tá? Vamos entender o que está acontecendo, vamos pensar melhorias em conjunto, e isso vai intensificando a comunicação e caindo muitas barreiras, porque as pessoas elas começam efetivamente a se enxergar, entender o impacto que elas causam no outro e o que o outro também causa nelas. Então, isso faz com que as barreiras vão caindo e essa comunicação também possa ir melhorando, tanto a nível pessoal quanto organizacional. E como que faz para isso não ficar forçado? Porque eu falei brincando ali a ideia da tia do RH, mas às vezes quando eu entendo que é fundamental, inclusive, para você aumentar o faturamento da empresa, né? Mas às vezes fica aquela situação forçada que você coloca departamentos ou pessoas que não se dão, né? E colocar todo mundo numa mesa, como se fosse uma reunião de família, e tentar resolver. E as coisas não se resolvem de imediato. Então, para quem está ouvindo a gente, né, o que seria um bom passo para iniciar esse tipo de integração de equipes, até às vezes para evitar gerar maiores conflitos. Até eu vou confessar, uma vez eu fiz uma pesquisa oculta, né? E fui falar com as pessoas, de uma análise 360. Falei, cara, tivemos feedbacks aqui sim, não sei o quê. Velho, eu instalei o ódio. E talvez por inexperiência minha em saber como tratar aquilo. E daí, o que eu digo como um conselho prático até? Como que você promove isso sem instaurar o ódio, a guerra ali no meio de um departamento? Tá, muitas vezes a gente não começa, quando é uma situação, digamos, que já está muito caótica, a gente não começa diretamente entrando em reuniões que vão aprofundar nesses assuntos, tá? Por exemplo, algo que é muito bom até no sentido de integração são os team buildings, tá? Onde a gente leva as pessoas para vivenciarem de maneira diferente situações do dia a dia, onde é uma forma muito mais lúdica, tá? E é um momento exatamente para as pessoas se integrarem de maneira diferente, né? Então, algumas ações nesse sentido, elas são muito importantes, são muito válidas, porque ali vão quebrando algumas dessas barreiras que existem, tá? Outra coisa que é fundamental a gente falar é que as equipes têm níveis de maturidade, tá? Não só as pessoas que estão na equipe, mas as próprias equipes no seu nível de desenvolvimento, elas vão ter níveis de maturidade. E não é a maturidade só técnica, né? Não. Que às vezes, como gestor, você está focado nisso. Mas Pelo tem contrário. maturidade emocional, especialmente, né? Exato, é maturidade comportamental, emocional, tá? Então, o que a gente atua muito é entender qual é o nível de maturidade que a equipe está e o que precisa ser desenvolvido para ela chegar em
num grau maior de maturidade. Porque muitas vezes vão ter temas que nós queremos trabalhar, por exemplo, né? Vamos trabalhar a gestão de conflitos. Vamos colocar as pessoas aqui para a gente trabalhar em cima do conflito e ver o que sai de melhoria disso. Porque o conflito é para isso, né? O conflito ele é uma divergência de opinião, de visão sobre algo. Ele não é um problema. O conflito ele pode ser muito rico. O problema em si é o confronto. Né, o confronto que leva a destruição, a destruir valores, a destruir relacionamentos. O conflito em si ele é um gerador de ideias, é um gerador de melhorias, tá? Então não adianta uma equipe que ainda não tem um nível de maturidade para estar aberto a entender o outro, você querer colocar todo mundo numa sala e vamos entender esse conflito aqui e pensar o que pode sair de bom, entendeu? Precisa antes trabalhar algumas outras coisas para elevar o nível dessa equipe e daí sim a gente poder fazer esse tipo de movimento, tá? Então, e o que são essas outras ações, né? Por exemplo, começar a trabalhar esses conceitos, né? Palestras sobre gestão de conflitos, para que tenha um entendimento maior do que é isso. Palestras sobre questão de comunicação, trabalhar a questão da inteligência emocional. Então, veja como é legal. Tudo que eu estou falando são temas que vão para soft skills, né? Temas que vão para um desenvolvimento comportamental, um desenvolvimento pessoal, mas que isso vai impactar diretamente no desempenho profissional da equipe. E quando eu penso em empresas grandes, ou até mesmo nas empresas menores, assim, vamos pensar numa pequena empresa, não é muito, às vezes, contra a rotina eu querer fazer uma palestra para falar sobre comunicação não violenta, né? Ou falar sobre direito das minorias ou alguma coisa assim. Às vezes a forma que é colocado isso, eu percebo que gera até mais conflitos. Geralmente o pessoal usa CIPAs para fazer isso, né? Então, como que você vê que é uma boa abordagem para colocar? E se não seria talvez até melhor procurar uma atividade lúdica? Falam muito de... tem a arquearia, tem a questão de rafting, tem montanhismo, tem várias... Cozinhar, né? Eu já vi alguns casos assim. Exato. Como que seria a melhor forma para incluir esses temas relevantes para o aspecto cultural sem fazer de maneira forçada? Bom, todos esses exemplos que você trouxe são de team building, né? Que foi, como eu falei, que é uma proposta muito rica, muito valorosa, tá? Mas assim, daí eu posso discordar de você? Claro, por favor. Todas as empresas, inclusive... Não é conflito, é conflito, né? Não é confronto. Não, exatamente, é complementar, né? Trazer novas ideias de acordo com as diferenças de visões que a gente tem. Mas muitas empresas pequenas que eu trabalho, inclusive empresas de 12 funcionários, 20 funcionários, 30 funcionários, nós colocamos esses programas de desenvolvimento pessoal e profissional e funciona muito bem e dá um desenvolvimento muito grande para a equipe. Porque pensa assim comigo, um universo de 30 pessoas é muito mais fácil de você mudar conceitos, né, para estabelecer uma cultura organizacional diferente do que num grupo, né, numa equipe de 2.000 pessoas, certo? São muito mais pessoas que devem ser trabalhadas, tá? Então, quanto menor o grupo, quanto menor a equipe, mais fácil é de você trabalhar esses conceitos e fazer com que o nível de maturidade da equipe se eleve de uma maneira mais rápida, tá? Então, nós temos algumas empresas que nós fazemos esses programas e eles acontecem até muitas vezes dentro do próprio horário comercial, né? Então, tem uma que eu trabalho hoje que nas sextas-feiras, quinzenalmente das 8 às 10 da manhã, é exatamente esse trabalho. Então, eu levo um tema, né? Que não se qualifica somente como uma palestra, porque eu sempre gosto de levar uma atividade prática, uma dinâmica, e a gente tem feito esse desenvolvimento com o pessoal lá, é uma empresa aí em torno de 25 funcionários, e tem tido resultados muito legais, tá? Numa integração entre eles, numa maior percepção, como eu falei para você, disso deles se entenderem como um todo, entenderem o impacto que eles estão causando. Então, mesmo dentro de empresas pequenas, isso funciona muito bem. Às vezes até com maior facilidade do que empresas grandes, tá? Sim. A empresa grande, ela tende a ser mais fria nos relacionamentos, né? Eu acho que especialmente a indústria. E você falou, eu ia perguntar justamente sobre a questão do horário comercial, porque se você faz, dependendo do caso, atividades fora do horário comercial, nem sempre você tem quórum para fazer. Como que contorna isso?
Fica insistindo, se não for lá não vai ganhar bônus, como que faz? Esse é um grande desafio, tá? Em todas as empresas isso acontece, acaba sendo um grande desafio. Então, programas que acontecem dentro do horário comercial, mesmo que sejam às vezes palestras curtas, bimestrais de 45 minutos, elas acabam tendo um público muito maior, até porque o pessoal gosta, né? Como se fosse um intervalinho ali do café, trabalho, para estar fazendo algo diferente, tá? Geralmente, quando é fora do horário de trabalho, costuma ter um fórum muito melhor, um fórum muito menor de pessoas participando. Mas o que eu sempre gosto de associar, tá? Quando eu falo com os diretores, ou enfim, com os responsáveis por esse programa, isso é um convite para aquelas pessoas que querem crescer. Então, a gente sempre chama de programa de talentos, onde as pessoas estão entendendo ali que aquilo é um investimento que a empresa está fazendo para eles, para que eles possam se desenvolver, ser um talento dentro da empresa, está investindo, mas também parte daquilo que é da parte deles, né? Que é esse investimento de tempo além que eles precisam ter para se dedicar a isso, tá? E eu já digo que esse é um ótimo movimento, inclusive para os gerentes, diretores, observarem quem são as pessoas que efetivamente estão compradas, né? comprometidas com o seu próprio desenvolvimento para poder crescer e quem são as pessoas que estão buscando ficar um pouquinho mais ali na sua zona de conforto. Sim. Tá? Legal. E ainda nessa questão de comunicação, a maior dificuldade é a comunicação entre partes, eu acho que e entre setores. Qual que é, talvez, as 3 principais dificuldades que as pessoas encontram na comunicação? Eu aposto que transparência está numa delas, né? Sim, sim. Assim, eu vejo que a principal, Mário, problema assim, que existe na comunicação de novo, a falta de inteligência emocional, tá? Porque as pessoas, elas não sabem se comunicar, ou elas ficam numa situação muito passiva e não comunicam aquilo que deveriam por insegurança, ou a maneira como elas se comunicam é uma maneira mais agressiva, porque elas estão na defensiva. Porque, de maneira geral, as pessoas não sabem mais se comunicar. Tá? Isso não é só dentro das empresas, isso é fora e reflete, exato, vai refletir dentro do universo ali empresarial. Então, esse é o principal problema, inclusive como os gestores, eles vão se comunicar também ou não com a equipe, tá? E o que acontece? Quando nos falta inteligência emocional, nós nem conseguimos ser transparentes. Tá? Porque a transparência, ela exige, para eu ser transparente com o outro, isso exige que primeiro de tudo, né? Sim, que primeiro de tudo eu tenha uma segurança interna para poder ser transparente, porque a maioria das pessoas está ali com uma resistência para quê? Para não mostrar alguma fragilidade, alguma insegurança, né? Então isso acaba trazendo muitas resistências para a comunicação. Então, eu vejo que o principal fator que interfere na comunicação, tanto relacional e que daí isso cresce no âmbito empresarial, é a inteligência emocional, tá? Outro fator aí que poderia entrar na questão da comunicação é de não visualizar, não entender novamente as necessidades das pessoas dentro da organização. Então, quando eu estou falando isso, estou falando sobre o quê? Às vezes a gente não entendeu que não tem uma ferramenta que é básica, por exemplo, de RH, uma descrição de cargos bem feita. Uma descrição de cargos, ela vai simplesmente falar o que a pessoa deve ou não fazer. É uma ferramenta de comunicação para alinhar expectativas, para eu saber quem eu busco para tal coisa, para as informações não ficarem perdidas. Então, as empresas, muitas vezes, elas subestimam algumas ferramentas que são muito importantes numa comunicação organizacional, tá? Mesmo até falando numa questão de missão, visão e valores, que acaba muitas vezes entrando lá para ficar dentro de uma gaveta, mas os valores é o que deveria pautar o comportamento de todos lá dentro. Então, se você tem valores bem estabelecidos e você comunica, você faz um trabalho dentro do marketing, por exemplo, e comunica isso para a equipe, você começa a colocar todo mundo dentro de uma mesma base comportamental, de valores, tá? Então, eu vejo que e daí a gente pode entrar em várias outras coisas, fluxogramas, enfim. Então, essa comunicação também é muito falha porque subestimam as ferramentas, acham que não são necessárias, tá? E inteligência emocional, quando a gente fala, é muito vago, porque tem livros que você lê de neurociência falando aspectos neurológicos de inteligência emocional. Você vê, às vezes, algum livro de autoajuda falando da importância da inteligência emocional para você mudar a tua vida, né? E
de algumas coisas que eu acabei lendo, eu percebi, pô, inteligência emocional, no fim das contas, é você entender um pouco de si, para, interpretando as suas emoções, você conseguir interpretar melhor o outro. Como que você enquadraria no escopo organizacional a inteligência emocional de fato? Tá. É o saber entender as necessidades, fazer as leituras de expressão facial, não sei, o que seria? Não necessariamente, tudo isso pode envolver. Quanto mais você vai praticando, né, essa observação do outro, melhor você vai conseguindo ficar nessa leitura também em relação ao outro. Mas a inteligência emocional, ela está muito voltada a nós reconhecermos o que se passa dentro de nós, que isso inclui questão de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, não é só emoção, né? Eu observar esse meu ambiente, esse meu universo interno, ver o que acontece ali e não deixar com que as minhas atitudes sejam baseadas nas minhas emoções, tá? Porque é isso que gera, por exemplo, muito conflito. Ou como eu falei, uma pessoa que deixa de se comunicar por insegurança, o que está atrás de se deixar de se comunicar? Insegurança é uma emoção, né? Uma pessoa que cria resistência, o que está por trás das atitudes dela? Essa resistência, tá? Então, quando a gente está falando nesse ambiente empresarial, olhar para si mesmo e entender o quanto as minhas emoções estão direcionando o meu comportamento e muitas vezes de uma maneira que não é positiva, o quanto ela está atrapalhando nos meus relacionamentos, na minha comunicação. Inclusive, muitas vezes, o quanto eu estou sabotando a minha própria equipe por questões emocionais, porque isso acontece. Uma pessoa que está ali se sentindo desmotivada, não se sente reconhecida, né? Muitas vezes ela, sabe o que? Eu tinha que passar essa informação hoje, mas vou deixar para amanhã. Ou fala de qualquer jeito, né? Ou fala de qualquer jeito. Exatamente, ou fala de qualquer jeito. Então, muito que está por trás das nossas atitudes são as nossas emoções. Então, é essa capacidade de eu entender o que está por trás de tudo isso, eu conseguir fazer um autogerenciamento desse meu universo interno para que racionalmente eu possa ter as minhas atitudes, né? E a inteligência emocional, ela vai além de eu olhar para mim mesmo, eu conseguir reconhecer isso no outro. Então, ter essa capacidade também de fazer um gerenciamento da emoção do outro. Tá? Fazer um gerenciamento através da minha comunicação, através das minhas atitudes, dessas emoções que o outro também está apresentando. E te colocar um desafio, aqui para a gente encerrar esse tópico, pelo menos. Né? Imagine a seguinte situação. O gestor, o empresário, na maioria das vezes é aquela pessoa que não tem tempo para nada. E você pegar e confunde um pouco se o problema é falta de tempo para se comunicar de maneira mais eficiente ou se é talvez a questão emocional. E pode ser que por falta de tempo essa pessoa ignore as emoções de fato para ser mais produtivo e mais assertivo e, enfim, focar nos números, né? E não nos conceitos. Como que pode a pessoa conseguir ter, digamos, talvez uma rotina diária para exercitar isso, né? Seja individualmente, seja coletivamente, para começar a ter essa percepção mais humana das coisas? Tá. Bom, tem alguns métodos que são coisas simples de se fazer, tá? Mas o que é necessário para uma inteligência emocional, tá? É necessário que nós estejamos conscientes. Como que nós nos tornamos conscientes do que acontece? Nos auto-observando, tá? Então, uma prática, por exemplo, que pode ser feita. Chega no fim do dia, antes de finalizar o seu dia, escreve ali rapidinho, né? Quais foram as situações que eu percebi que eu preciso melhorar? Qual foi uma comunicação que eu tive que ter durante o dia e ela não fluiu bem? O porquê eu acredito que isso aconteceu? Faz um breve processo de autoanálise do dia, porque isso vai te trazendo informações sobre você, sobre atitudes que você precisa mudar, sobre formas melhores de se comunicar. Veja, eu sempre falo, você olha a tua emoção para trazer para o racional, pensar estratégias de melhorias que precisam ser feitas. Então, não deixa de ser, né? Se a gente for fazer uma analogia aí com relação a gestores, não deixa de ser uma análise crítica de si mesmo com foco em resultado. Só que a gente está falando da gente mesmo. Legal. Até eu vejo que hoje a nossa rotina é muito de fuga. Né? Então, por exemplo, se eu termino meu expediente, eu quero ir para casa, vou pedir o iFood, vou jogar o Netflix e eu quero não ter que pensar nas coisas. E nesse aspecto também, acho que até por isso existem tantas pessoas tomando medicamento. Né? Com certeza. Que é também uma maneira de fuga eu vou dizer até da autoconsciência. Né? Porque eu não quero
saber e eu quero desligar. Não quero olhar para isso dentro Exato. de mim, né? E quando eu faço esse processo, eu nego uma coisa muito básica, que é a minha capacidade de análise. Exato. E hoje a gente não tem mais aquele ritmo de... Eu lembro quando eu estava na escola, de querer anotar, de querer fazer um diário e ter as minhas percepções. E fiz recentemente até algumas reflexões nesse sentido. Fazer um 5W2H, poxa, aconteceu isso. Como que eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo? O que vai me levar a me sentir assim? Qual a melhor ação para eu ter? Quem é a pessoa responsável quando me dispara esse gatilho? Né? Qual é o momento e qual o contexto que eu estou? E quando você começa a anotar e fazer esse track record, digamos assim, você tem uma clareza assim, por que eu não fiz isso antes? Exato. Né? E não é tão difícil, é? Não. Não é tão difícil. Só que é a rotina. É a rotina, sim, mas a rotina é a gente quem determina. Né? Então, qual é a rotina que você está determinando para você mesmo, ou qual é a rotina que você está deixando que outras pessoas escolham para você? Isso também é importante, porque é uma escolha nossa. E assim, Mário, eu queria complementar só falando que é algo que eu sempre digo. A relação mais importante que nós temos na vida é a relação que nós temos com a gente, com nós mesmos, né? Essa é a relação mais importante, porque a maneira como nós nos relacionamos com nós mesmos, com esse nosso mundo interno, vai determinar todas as outras relações que nós temos na vida, todas as escolhas que nós fazemos. Então, isso é fundamental, a gente precisa olhar para isso. Mas, de novo, é uma escolha. Eu posso olhar para isso para buscar me tornar melhor, para buscar melhorar as minhas relações, os meus resultados, o alcance dos meus objetivos, ou eu posso continuar no meu comodismo da fuga e fazer de conta que não estou vendo nada. Sim. É uma escolha. O caminho que eu escolher tomar vai trazer as consequências. Enfim, depois a gente se responsabiliza pelo que vier. E isso, a responsabilidade, o resultado disso acredito que justamente o papel que você acaba ocupando na hierarquia. Né? E falando nisso, o que dá pra gente pensar aqui? A gente percebe que a habilidade mais cara que existe é justamente a liderança. Né? Porque a liderança bem feita, ela permite com que muitas mais pessoas produzam em fim de um objetivo só. Né? Então, beleza, com a comunicação eu consigo otimizar boa parte do fluxo da liderança, vamos colocar assim, e para eu ter uma comunicação melhor, eu preciso ter também aí inteligência emocional, um autogerenciamento, um autoconhecimento, para eu me entender e a partir de me entender, interpretar melhor o outro. Sim. Só que quando eu penso na gestão e nesse cargo máximo aí, que seria a liderança plena, existem alguns conflitos. Né? Se eu for pensar a metodologia mais clássica, que é o Jack Welch, né? Produtividade, números, processo e custo e pessoas você tem que tratar igual unha. Sempre corte. Né? Ele tinha até uma rotina de 10% da equipe é descartável. Sempre vá trocando porque sempre vão saindo os expoentes. E o resultado disso, aonde que a gente viu? Casos como teve da Americanas. Né? E que é aquela produtividade custo que custar. Né? Então, eu tenho a pessoa que trabalha a ideia de processos, resultados, e eu tenho a pessoa que é mais pessoas. Exato. Né? Como que se concilia isso e, enfim, o que pode ser feito? Que é difícil você ter a pessoa perfeita que tenha todas as habilidades, né? Exatamente. É muito difícil que um gestor ele consiga fazer isso, esse gerenciamento e essa liderança, né? Foco nos processos, foco em gerir recursos e, ao mesmo tempo, em como liderar pessoas, influenciar pessoas. Por isso que é importante, principalmente que a gente está falando, né? Um diretor, um gestor que está no topo, dele saber muito bem quem são as pessoas que ele vai trazer para o lado dele. E entender quais são esses perfis, que esse perfil precisa ser diversificado, porque nós temos uma mania que é muito ruim de trazer para perto de nós pessoas que têm um perfil parecido com o nosso. Péssimo. E o que nós gestores precisamos fazer é trazer exatamente a pessoa que tem um perfil oposto ao nosso, porque vai ser complementar, né? Então eu preciso ter essas pessoas com esses perfis diversos, sendo meus braços direitos, esquerdos, perna direita, esquerda, enfim, essas pessoas que vão compor a minha equipe e designar as responsabilidades corretas de acordo com o perfil de cada um, né? Então, aquele que é bom para olhar processos, pensar estratégias, analisar indicadores, criar novas possibilidades através disso, vai ser a pessoa que vai ter um perfil para isso.
Daí a pessoa que vai precisar olhar para as pessoas, entender que tipo de programas a gente precisa fazer, né, para aumentar o nível de maturidade, para engajar as pessoas e valorização, ela também tem que ter o perfil correto para isso. Então é o que eu sempre digo, um diretor ele não vai ter que olhar para tudo, até porque ele não consegue, senão a empresa não avança. Eu falo isso para empresários, se você quiser fazer tudo, a tua empresa não vai avançar. Então você não precisa de equipe, fica sendo eu presa, né? Na sua empresa. Então, o que você precisa fazer é ter as pessoas certas, com o perfil correto, nas atividades, nas responsabilidades corretas. Porque essas pessoas que daí vão fazer com que tudo que seja necessário acontecer, aconteça. Obviamente que daí a gente volta na questão da comunicação. Essas pessoas precisam estar integradas, porque senão acaba gerando um conflito. Ali começa a segmentar de novo, vai cada um para um lado dentro da sua perspectiva e daí não adianta novamente. Então essas pessoas corretas, com o perfil correto, mas integradas entre elas, tendo essa visão do que uma necessita da outra também. Em nível de diretoria já, né? Exato. E Andressa, o que seriam... Existem alguns modelos comportamentais, né? INTJ, eu não sei se é INTJ que fala, tem o DISC, tem o Enneagrama, tudo, né? O que seria, talvez, em uma visão até reducionista, para quem está ouvindo, poxa, existem esses perfis, essas pessoa com perfil mais cumpridor de processos, esse aqui tem que estar num cargo assim... esse aqui é o CTO, esse aqui vai ser o CFO, esse aqui enfim. Como que você avalia essas proficiências, essas habilidades para encaixar nas funções? Tá. Bom, as pessoas que precisam estar, por exemplo, numa área comercial, precisam ser pessoas mais com o perfil dominante, que chama no DISC, né? Que são as pessoas com foco em resultado. Tá? São aquelas pessoas que efetivamente estão voltadas para o resultado, são pessoas que gostam de desafios, são pessoas que, inclusive, elas precisam estar sendo desafiadas e alcançando resultados maiores para estarem motivadas e engajadas na empresa. Você fala em nível colaborador ou nível gestão, nesse caso? Os dois. Os dois. Só que daí eu não junto, digamos assim, muito peixe da... Sim, mas aí que tá, né? Esse perfil é o melhor destinado a vendas, por quê? Porque o foco dele está em resultado. Agora, se eu tenho uma equipe, né, que tem pessoas só desse perfil, os resultados eles vão acontecer sem planejamento. É aquela equipe que sai fazendo, né? Você vai tentar implantar um CRM, ninguém vai querer, porque são pessoas que não gostam de burocracia e processos. Eles vão fazer a venda pela venda, sem entender se isso efetivamente está dando resultado, tá? Então, é tudo aquilo que acontece em estratégia. Então, por isso que é importante você ter, por exemplo, outras pessoas na tua equipe que têm um perfil também analítico, que vão fazer uma tratativa de dados, de indicadores, até porque eles vão se complementar com essas outras pessoas que têm foco em resultado. Tá? E isso, vou pegar um analítico e pôr numa equipe comercial. Se diz para pôr um analítico como par, colaborador, também vendedor, ou uma pessoa para trabalhar na gestão, ou um outro departamento que vai fazer alguma coisa para daí cobrar processos aqui. Isso, ele fica melhor se fosse numa questão de gestão, tá? Porque daí ele vai conseguir armar essas estratégias para que o vendedor em si, com foco em resultado, possa sair. Apesar de que, sendo sincera, eu sempre gosto também de um gestor da área comercial que ele tenha esse perfil com foco em resultados, tá? Que seria a dominância. Mas daí com todo um cuidado de saber equilibrar e harmonizar para ele não sair só sendo um vendedor também, que eu vejo muito acontecendo isso, inclusive diretores, coordenadores comerciais, que muitas vezes eles estão fazendo o trabalho do vendedor. Por quê? Esse foco em fazer as coisas acontecerem, esse foco na ação levam eles aí para a execução em si, ao invés de ficar só na estratégia, tá? Agora, você pode ter outras pessoas desse perfil analítico, por exemplo, como um analista comercial. Então, algumas pessoas que podem ficar num backstage de uma equipe comercial e não necessariamente as pessoas que vão sair para vendas, tá? Que eu também gosto de falar assim, né, Mário? A gente tem que pensar em duas dimensões aí, questão comercial. Uma coisa é gestão comercial, uma coisa é gestão de vendas. A gestão comercial foca muito mais nessa questão da estratégia comercial. Gestão de vendas, a gente está falando exatamente do resultado, né? Do fazer a venda e gerar resultado através da venda, tá? Então, quando a gente está falando de uma gestão para resultados, a gente precisa ter alguma pessoa que efetivamente seja mais foco em resultado. Quando a gente está falando de uma gestão comercial, daí sim a gente precisa de alguém que possa ter essa visão um pouco mais analítica para pensar estratégias. Te dar um exemplo. Então, gestão comercial
é o cara que vai estar dando tapa, vamos lá, galera, vamos produzir. E o cara da gestão de vendas é o responsável por, não dá para dar desconto aqui. É aquele casamento do financeiro com o comercial. Isso? Mais ou menos isso, mas seria o contrário. O gestor de vendas é o que está estimulando, vamos atrás do resultado, tem que sair vender, qual é a nossa técnica de vendas, a técnica de negociação, técnica de convencimento, e o gestor comercial é o que está ali, daí sim pensando nas estratégias comerciais, que tipo de política comercial a gente pode ter, que tipo de desconto a gente pode dar, o que efetivamente dentro de uma venda vai trazer de resultado, tá? Então o mais o analítico ali dentro da situação. Legal. E quando eu tenho esses perfis, como que você identifica? A gente falou muito do comercial. Tem algum case que você consiga dar para nós aqui, ou de comercial ou de outros departamentos, de como conjugar esses perfis comportamentais? Com certeza. E um que eu gosto de dar muito é realmente a questão do comercial juntamente com o departamento financeiro, tá? Porque acontece assim, o departamento financeiro geralmente são pessoas com perfil bem analítico, mas com foco em processos, análise de informações e exatamente, eles fazem o que eles devem fazer, ou seja, analisar a inadimplência, barrar cliente que é inadimplente, fazer essa análise aí do quanto efetivamente está surtindo o resultado, as vendas, né? Então, eles fazem exatamente o que eles precisam fazer, pensam no financeiro. No comercial, são pessoas com foco em resultado. E eles fazem exatamente o que eles têm que fazer. Eles vão atrás do resultado, vão atrás da venda. O que geralmente acontece? Essas duas áreas, elas não se dão bem. Porque o vendedor, ele vai lá, ele passa por cima de um monte de processos para chegar no resultado. Isso reflete depois em problemas lá no financeiro. Desconto, e o financeiro não quer que seja dado desconto. Que não, exatamente, que não pode. Ah, mas para você vender para essa pessoa, você precisa lá, né, ou para essa empresa, você precisa ter o CNPJ dele, precisa ter toda uma documentação para fazer análise de crédito. O vendedor, tá, mas se eu fizer isso, o cliente não vai querer comprar de mim, vai comprar de outra pessoa, porque toda essa questão burocrática, né? Então, muitas vezes o vendedor, ele vai atropelar o processo para chegar no resultado. Isso gera problema lá atrás para o financeiro, né? A turma do financeiro fica enlouquecida, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que os vendedores, eles ajudam o pessoal do financeiro a muitas vezes desburocratizar processos, entendeu? Então, vejam como perfis opostos, a questão de conflitos pode ser maior, até que se entenda que eles são complementares, que um vai ajudar o outro. Então, esse perfil mais com foco em resultados, vendedores, eles podem ajudar o financeiro a pensar quem é o nosso cliente, quais são as necessidades do nosso cliente, quais são as peculiaridades para que a gente possa desburocratizar o processo e ajudar o nosso cliente. Ao mesmo tempo, o financeiro pode trazer essa visão para os vendedores do que a gente pode fazer para ajudar a empresa, né? Porque o vendedor geralmente pensa muito no cliente. Sim. O que a gente tem que fazer para ajudar a empresa, para não fazer venda errada, para não fazer venda que não vai gerar resultado, para não ter inadimplência. Então, quando esses setores resolvem efetivamente olhar um para o outro e conversar, trabalhar juntos, acaba tendo um resultado muito maior. Tá? Só que para isso precisa de novo do quê? De inteligência emocional de todo mundo que está envolvido. Integração, né? Existem casos de, por exemplo, desenvolver novos produtos com base na comunicação que tem da vendas, né? Exato. Ou um serviço, poxa, o cliente está pedindo, dá um caso até, o cliente está pedindo prazo. Legal, poxa, financeiro, consegue dar prazo? Não consigo. Cara, mas se você me der prazo, eu consigo vender muito mais. Então, poxa, será que faz sentido do ponto de vista do diretor financeiro? Vamos procurar uma solução, sei lá, vamos montar um FDIC ou abrir uma linha de crédito. E os crediários funcionam assim, né? Abrir uma linha de crédito que pode gerar esse prazo. Então, as grandes operações de varejo trabalham muito crediário, inclusive ganham mais com o crediário do que com a própria venda. Então, esse ouvir o outro lado, né, gera muita oportunidade. Exatamente. A gente volta na questão que o conflito ele pode ser muito rico, se bem trabalhado. Exato. E quando vamos supor que eu esteja numa empresa média e eu não tenho essa disponibilidade de contratar pessoas complementares ou ter essas pessoas no grupo, ou talvez eu ainda esteja formando líderes, como que eu faço? Tá. Você pode repetir que eu não consegui entender. Eu tenho uma equipe, né, pequena, sei lá, eu tenho 10 pessoas na minha equipe e eu só tenho um perfil comportamental meu. E eu não tenho, às vezes, pela maturidade da equipe, quem eu coloque no lugar para me complementar em uma função. O que eu devo fazer nesse caso? Tá. Mário, assim,
é muito difícil mesmo que em pequenas equipes a gente não tenha alguns perfis variados, tá? Pode ser que, assim, tenha um perfil que se sobressaia, principalmente quando a gente entra em algumas áreas muito técnicas. Por exemplo, a gente atende alguns laboratórios de análise, né? Então, tem um perfil específico porque é uma área muito técnica. Vão ter mais pessoas dentro daquele perfil. Porém, sempre acaba tendo uma ou outra pessoa com um perfil diferente do resto, né? Do pessoal. Então, primeiro de tudo é assim, eu identificar o perfil das pessoas. Esse já é o primeiro ponto, né? E quando a gente está falando de perfil, a gente também precisa entender, porque assim, tem, por exemplo, o DISC, né? Tem lá o dominância, influência, estabilidade, conformidade. A gente não pode rotular as pessoas. Essas avaliações, elas não são para isso. Então, por exemplo, o Mário lá é dominância, que eu acredito que seja, inclusive, né, Mário? Tá? Então, ele é só foco em resultados. Não, mas o que ali dentro de todo o gráfico da tua avaliação apareceu, né? Porque nós não somos, senão seria fácil. A gente só tem 4 tipos de pessoa no mundo, e a gente sabe que não é assim, né? Porque é uma misturinha muito maior do que tudo isso. Então, muitas vezes eu tenho uma pessoa que, sim, tem um foco maior em resultado, mas ele também tem uma característica grande no sentido de análise, um perfil analítico. Ou é uma pessoa que muitas vezes tem um perfil mais analítico, mas ele também tem ali já junto dele um conjunto, um segundo perfil ali, que é com foco em pessoas também. Então, eu conseguindo identificar, além desse perfil principal das pessoas, que a gente chama, né, esse perfil principal, mas esse perfil secundário também, que está influenciando muito nesse comportamento, essas tendências de comportamento da pessoa, se eu consigo identificar isso, então muitas vezes, todo mundo da minha equipe tem um perfil muito parecido, mas essa pessoa aqui, ela tem como segundo perfil um foco relacional, então ela pode ser o meu braço direito para buscar entender melhor as pessoas aqui dentro, algo que eu muitas vezes como um dominante não consigo ver, né? Não estou vendo o que as pessoas estão sentindo ou não estão, mas essa pessoa aqui, ela tem algumas características disso, então eu posso trazer ela para o meu lado, ajudar a desenvolver ainda mais esse lado dessas características dela. E falando em características, eu vou chamar de caricatura. Dentro desses 4 perfis que existem no DISC, qual que seria a caricatura, né? Para, olhei, esse cara é isso. Né? Qual que seria a caricatura para identificar esses 4 comportamentos? Eu gosto de brincar isso com mensagem de WhatsApp, pode ser? Que eu digo, eu acho que até com mensagem de WhatsApp a gente consegue identificar um pouquinho, né? Bom, a caricatura de uma pessoa dominante, foco em resultado, né? É aquela pessoa muito prática, muito objetiva, muito direta. Então, no WhatsApp, aquela pessoa que antes de mandar bom dia, ela já mandou o que precisa, tá? Daí eu brinco que essa pessoa, quando ela manda tudo que precisa, depois manda bom dia, é um dominante em reabilitação, né? Ele já começou a entender que ele precisa também mandar um bom dia. Ou aquela pessoa que só manda joinha para as coisas, tá? Ou já deixa automático ali pro Outlook, né? Já coloca ali, monta o texto da mensagem e só escreve o que tem que fazer. Exato, eu exatamente. Já pesquisei isso. Então, assim, pensando numa caricatura, é o famoso tratorzinho, tá? Aquela pessoa que muitas vezes está passando por cima mesmo, é muito focado, muito objetivo e muitas vezes acaba até sendo agressivo, tendo uma postura um pouco agressiva. Não é porque é uma pessoa má e agressiva, é porque ela está tão focada no resultado, no que tem que fazer, que ela não está aí para os outros mimimis, entendeu? Não, é fazer o que tem que ser feito, tá? E eu também falo que esse perfil no Brasil é um pouco complicado, porque a gente tem uma cultura muito do acolhedor, muito do ser acolhedor, de ter que agradar todo mundo. Então, essa pessoa, por ela ser tão direta, às vezes ela já é mal vista, já é vista como uma pessoa agressiva. E não é, ela só está sendo objetiva, ela só está sendo prática, né? Se for para os Estados Unidos ou para a Alemanha, ia ser muito bem recebida. Né? Exatamente, tá? Bom, então esse seria o dominante, né? O com foco em resultado. O perfil analítico é aquela pessoa muito detalhista, aquela pessoa mais perfeccionista, mais metódica, que sempre está focada em qualidade, sempre quer fazer tudo do jeito mais certo possível, tá? Aquela pessoa que não admite erro. Então, no WhatsApp, aquela pessoa que geralmente manda um podcast por WhatsApp, sabe? Aquela mensagem áudio de 5, 6, 7 minutos. Ou quando ela vai mandar outras mensagens de texto, ela coloca em tópicos, coloca negrito. Geralmente são essas pessoas que têm o perfil analítico, tá? Se a gente fosse pensar numa caricatura do perfil analítico, sabe que agora não me veio, assim, pensando numa imagem como o tratorzinho, né, do dominante, não me veio, mas quem sabe daqui a pouco vem. Eu chamaria de chato. Geralmente uma pessoa com foco em resultado acha esse cara chato, entendeu? Mas ele é um chato necessário muitas vezes. Sim, concordo. Vou te falar que eu sou dominante e analítico.
Tipo, os maiores expoentes. São os dois, né? Exatamente, tá? Daí nós temos as pessoas que são com foco maior em relacionamento, né? Que é o estabilidade, o DISC, então é um foco. São pessoas que vão buscar uma maior estabilidade, eles gostam de se sentir seguros, eles têm um foco muito grande na outra pessoa, em buscar agradar, e muitas vezes são pessoas inseguras, tá? Até se a gente fosse pensar aí numa característica, poderia ser os ursinhos, né? Que eles estão sempre sorrindo. Até eu estava assistindo uma série esses dias que uma das personagens, ela é a caricatura dessas pessoas com esse perfil. É uma minissérie chamada O Turista, o nome. E tem uma policial nessa minissérie que é a característica perfeita. Então, ela sempre fala com o outro sorrindo, sempre aquele jeito ursinho de falar, querendo agradar, sempre se justificando, sem necessidade. É bem a característica, a caricatura das pessoas com esse perfil. E daí eu falo que o WhatsApp dessas mensagens é aquela que já vem com várias figurinhas, né? O bom dia com um monte de exclamação, porque a pessoa ela já quer ser agradável, inclusive na maneira como ela está passando, transmitindo as mensagens, mesmo que de maneira escrita, tá? E daí nós temos o último perfil, que seria o influência, né? Essas pessoas mais com foco em comunicação, foco em novas ideias, foco em empreendedorismo. Essas pessoas, elas são uma caricatura, assim, daquelas pessoas muito avoadas, tá? É como se fosse uma pipa também, que sempre voando, assim. Tá lá no céu e a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm é exatamente de trazer tudo aquilo que elas conseguem ver lá de cima para a realidade, né? Então, pessoas muito mais desorganizadas, às vezes procrastinam, pessoas que gostam muito de falar delas mesmas, às vezes um pouquinho aquele superstar, né? Chegando, tá? E as mensagens dessa pessoa é aquela que você nunca sabe quando você vai receber resposta, tá? Pode ser que amanhã, pode ser que semana que vem, pode ser que você nunca mais receba uma resposta dela, tá? E eu te pergunto, porque o estável eu sempre vi como uma pessoa focada no processo, né, como na segurança. Né? Você falou do foco no relacionamento. É um relacionamento no sentido de ser aceito. Então, exatamente. Que é o conforme, que eles chamam conformidade. O conformidade, na verdade, que é esse foco específico mais do perfil analítico, entendeu? Né? A conformidade, a questão de processos, a questão de métodos, tá? Então, esse seria mais o perfil analítico, né? O estabilidade, ele vai entrar nessa necessidade de estabilidade, de buscar segurança. E exatamente nesse foco no outro, ele fica muito preocupado nessa relação com o outro para não perder essa segurança. Então, pode ser pessoas mais retraídas, pessoas um pouco mais tímidas, assim como pessoas que são mais perfil analítico de conformidade, geralmente são pessoas um pouco mais retraídas também, né? Já o influência, dominantes, que são as pessoas super faladoras, comunicativas, né? E tudo mais. Então, por isso que eu falo, claro, a gente busca ter essas caricaturas porque fica mais fácil da gente olhar isso no outro e começar a compreender os perfis. Mas de novo a gente tem que tomar o cuidado de não querer rotular, tá? Sim. Porque senão a gente vai querer categorizar as pessoas e as pessoas são muito além disso, exatamente. E assim, só para título de esclarecimento, fleumático, sanguíneo, tubarão, lobo, é tudo variantes do DISC, né? Isso, na verdade assim, todas utilizam como base teorias muito parecidas. Claro que, como toda ciência, a psicologia ela também foi sempre se atualizando, né? Então, muitas coisas que antes eram entendidas, assim como teste de perfil, de personalidade, hoje já não é mais visto da mesma maneira. Mas a base de conhecimento, a base de compreensão dos perfis, elas são muito parecidas porque vêm de uma base muito parecida. Legal. E, Andressa, a liderança, na maioria das vezes, eu consegui com que as pessoas ajam em prol de um objetivo comum. E o que movimenta isso, além dos interesses pessoais das pessoas, né, e eles estarem alinhados com a da empresa, elas confiarem nisso. Né? Como que um líder pode desenvolver confiança e o que de fato é confiança? Confiança técnica, confiança pessoal... Enfim. É tudo isso, né? Tanto a questão técnica e, obviamente, que quanto mais técnica é uma área, mais essa referência técnica do próprio gestor é importante para que ele seja referência. Mas assim, Mário, o que acontece muito hoje é que a referência
comportamental está sendo mais importante, tá? Então, uma referência de integridade, uma referência de ética, uma referência daquela pessoa que é o que ela fala é o que ela faz. Uma referência de uma pessoa que tem essa capacidade de autogerenciamento, né? Que não vai explodir por qualquer coisa, então, ou seja, ela tem uma capacidade primeiro de autogerenciar ela, então talvez ela tenha uma capacidade de gerenciar outras pessoas. Eu gosto dessa brincadeira, né? De falar isso, que um líder, antes de tudo, ele é um líder de si mesmo. Por quê? Porque isso vai trazer uma referência. Como eu vou confiar em alguém que não tem domínio sobre ela mesma? Como que eu vou confiar em alguém que está sempre oscilando de humor? Como que eu vou confiar em alguém que está sempre mudando de ideia, né? Ou que é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então, essa referência dessa questão de integridade, de ética, é o que efetivamente torna uma pessoa confiável, né? Uma pessoa referência, tá? Além disso, tem outro ponto bem importante quando a gente fala de liderança, nesse sentido de confiança, que é, primeiro, o líder, ele não tem que ser só confiável, as pessoas precisam entender que ele confia, né? Os seus liderados precisam perceber que ele confia nas pessoas da equipe, ou seja, como que ele demonstra isso? Passando maiores desafios, né? Apostando no desenvolvimento das pessoas, buscando desenvolver as pessoas para dar mais autonomia para elas, né? Porque se alguém está me dando mais desafio, é porque ela confia que eu tenho a capacidade, tá? E outra coisa que desperta muito essa confiança é eu entender que o outro realmente está ali para me ajudar, para me desenvolver. Tá? Então, seja para ele dar um feedback apontando pontos críticos, né? Eu vou estar aberto a isso, porque eu sei que ele está fazendo isso nessa intenção de me ajudar no meu desenvolvimento. Então, é lógico que quando tem alguém que a gente sabe que verdadeiramente está ali nos ajudando a nos desenvolver, isso vai criar um canal de confiança, tá? E tem algum case que você possa comentar a respeito de ter reconstruído confiança em uma relação que já não existia? Ou realmente não tem volta? Tem sim, porque é muito de uma questão da mudança de postura, né? Claro, tem algumas situações onde já se quebrou a relação, já não tem o que fazer, tá? As pessoas já não estão disponíveis, já não tem mais como gerar novamente essa conexão, essa confiança. Mas, assim, eu não tô lembrando de nenhum case específico agora de alguma situação que tenha acontecido dessa maneira. Mas, assim, eu já vi muitas situações onde, por exemplo, dois colegas, até a gente falando, né, gestores de áreas diferentes que entraram em conflito, tiveram problemas, começaram a criar essa comunicação para estabelecer essa confiança de novo, com base no quê? Com base, vamos baixar nossas guardas, olhar para o outro para entender de novo o que você precisa e como que a gente pode se integrar para chegar naquele resultado efetivo, tá? Mas agora eu não me vejo nenhum case específico que eu possa dar de exemplo, no sentido de recuperação de confiança. Tranquilo. E o que seriam ferramentas práticas para conseguir aplicar muito disso que a gente comentou, né? Resumindo um pouco aqui, comunicação assertiva, transparência, identificação de perfis comportamentais e acho que até tem aquela ideia do diário que a gente falou, né? O diário de emoções, vamos chamar assim, né? E também a questão do baixar a guarda, não sei qual que seria a maneira mais técnica de falar isso. Tirar nossas resistências, né? Ou observar nossas resistências. Olha, Mari, a gente tem diversas ferramentas, né? Do que a gente poderia. Uma que eu gosto muito de trazer para os gestores e como eles trabalharem esse desenvolvimento da equipe e que gera muito mais essa conexão, que é o PDI, né? O Programa de Desenvolvimento Individual, que a gente até já falou um pouquinho sobre isso. Porque ela é uma ferramenta que ela pode ser feita de uma maneira muito simples e que vai contribuir para o gestor acompanhar o desenvolvimento, né, do seu liderado e, ao mesmo tempo, o liderado ele ter essa parceria com o seu gestor no seu desenvolvimento, tá? Então, eu vou passar um método bem simples que a gente utiliza, por exemplo, tá? Vocês fazem juntos, né? Então, o líder e o liderado fazem o levantamento das principais competências técnicas e comportamentais que ele tem como
destaque e quais são essas competências que técnicas e comportamentais são ainda a desenvolver. Com base nessa análise que fazem em conjunto, cria-se uma análise SWOT dessa pessoa, desse profissional, que vai constar ali, né? Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Então, eles fazem essas análises em conjunto e com base nisso eles montam um plano de ação daí para essa pessoa, para esse liderado, para esse profissional. E de tempos em tempos, seja uma vez por mês, seja a cada 45 dias, a cada 2, 3 meses, que daí eu recomendo que seja no máximo, o gestor ele vai sentar de novo com a pessoa, vai pegar ali aquelas informações, vai ver o plano de ação que está ali e vai daí dialogar sobre aquilo, como foi, o que ele viu de dificuldade, o que não viu. E muito legal quando a gente traz junto com esse conceito do líder mentor, porque ele, com base na experiência dele, com base no conhecimento, muitas vezes que ele já tem maior da área, ele consegue, pelas experiências já vividas, ir ajudando esse liderado a melhorar suas ações, melhorar o seu comportamento, melhorar a sua questão técnica, enfim. Legal. Então, é algo básico, não é difícil de fazer, só que sempre, em todas as empresas, acaba batendo sempre na questão do não tenho tempo. Sim, e até eu quero até comentar disso, por conta das frequências de conversas, mas quando a gente fala em coaching, né, tem muito aquilo de você não sugere. A pessoa que tem que desenvolver o raciocínio lógico, né? E até por essa questão de tempo que você mencionou, querendo ser prático, você faz o PDI, assim, ó, cara, eu vejo isso. Como que eu faço, né? E qual que seria a melhor postura? É eu sugerir para a pessoa e deixar ela montar o próprio SWOT? Ou você indica qual que seria a melhor maneira? Daí também vai depender muito da maturidade e desenvolvimento do profissional, tá? Tem alguns profissionais que você pode só passar ali a ideia da ferramenta, monta, depois a gente conversa. Eu também vou passar para você um feedback e esse processo do PD é muito legal porque ele gera o feedback frequente, né? E isso se torna algo da rotina. Então, monta você, depois você me traz, eu também vou pensar nesses pontos sobre você e daí a gente complementa juntos, tá? Agora, tem alguns profissionais que eles ainda não estão no nível de desenvolvimento onde eles conseguem pensar sozinhos naquilo, né? Então, nesse sentido, eu oriento que o gestor ele faça junto com o profissional, né? Sempre deixando em aberto? Mas sempre perguntando antes. Tá? Sempre o gestor pergunta e ele vai ajudar a pessoa a pensar com respostas depois. Mas primeiro pergunta, o que você observa que você tem de destaque nos teus comportamentos técnicos? Vamos supor assim, né, pensando de maneira bem prática. E a gente escuta, quando está na direção, sempre escuta, fulano é preguiçoso. Né? Você não vai falar, põe aí no teu pontos fracos, preguiçoso. Como que você trabalha, que você quer falar isso para a pessoa, né? Tem que achar uma maneira não violenta de falar a coisa. Como que você pode otimizar a frase para falar isso de maneira adequada? Veja, isso também vai depender muito do grau de conexão que o líder já conseguiu criar com o liderado. Porque se tem um grau de conexão e confiança tão grande, é possível até falar, cara, às vezes eu acho que você está meio de preguiça. Eu acho que não é porque você é um bom profissional, mas me ajuda a entender o que está acontecendo, né? Como que você pode desenvolver melhor esse ponto. Agora, se ainda não existe esse grau de conexão, daí você precisa ir por outros caminhos, né? Então, você pode trazer exemplos. O exemplo é sempre muito positivo, tá? Então, naquela situação, eu vi que você acabou chegando mais tarde, né? Já é a 3ª semana que você acaba chegando mais tarde, ou o que você tem se propôs durante o teu dia, você não está conseguindo finalizar. É um problema de gestão do tempo, de gestão de prioridades? Você não está conseguindo se concentrar? O que você acredita que pode estar acontecendo? Sempre deixando para a pessoa concluir, né? Eu sempre gosto de orientar que faça a pergunta. Até porque para um gestor é bacana, quando ele faz as perguntas, ele vai entendendo melhor esse universo do outro. Né? E dessa forma que você falou, lembra muito a abordagem para se ter feedback. Né? Existem as técnicas de feedback. Tem o feedback marca, tem o sanduíche, tem o feedback mais na linha do coach, que eu acho que foi isso que você falou. O marca ele vai numa linha de talvez 5W2H, qual que é o momento, qual que é a ação, qual que é o resultado, qual que é a consequência, etc. Como você vê que o sanduíche é o mais clássico, né? Assopra e dá um tapa, né? Basicamente isso. O que você vê como uma forma mais eficiente e qual é a mais recorrente que você vê nos lugares?
Eu vejo que aí, primeiro a gente precisa entender qual é efetivamente o objetivo do feedback. O objetivo do feedback sempre é o desenvolvimento e crescimento do outro. Tá? Então, só da gente ter claro, enquanto gestor, que esse é o objetivo do feedback, a gente já entende que algumas coisas cabem e outras não. Porque eu vejo muitas vezes, daí, de forma mais usual que acontece, as pessoas acharem que só chegar e criticar, só chegar e cobrar é feedback. Isso não é feedback. Isso é crítica, isso é cobrança. Tá? O feedback, ele promove o desenvolvimento do outro. Eu gosto muito de ver o momento do feedback como um bate-papo, tá? Então, sim, para eu apontar tudo aquilo que precisa para outra pessoa, seja positivo, seja negativo, mas também para ouvi-la. Porque se eu imagino, né, que o objetivo do feedback é o desenvolvimento da outra pessoa, eu preciso ouvir dela o que também está gerando dificuldade naqueles pontos críticos dela e o que nós podemos fazer então para você se desenvolver. Porque o feedback ele sempre tem que sair com um compromisso. E daí pode utilizar algumas, né, ferramentas, 5W2H, enfim, várias ferramentas que podem sair aí de um compromisso gerado e planos de ação do feedback, tá? Mas o feedback ele tem que ser efetivamente um bate-papo, onde exista essa honestidade, essa transparência. Tá? Então, por isso que às vezes a gente quer colocar tantas técnicas, mas as técnicas elas geram mais resistências do que o contrário, porque na verdade se eu estou ali disposto a contribuir no desenvolvimento do outro, eu vou estar aberto a isso, eu vou estar sendo transparente e a outra pessoa ela também vai se sentir mais à vontade para poder estar aberto e transparente. Eu recentemente ouvi um podcast também falando sobre gestão de equipes de alta performance e eles falam justamente que não existe um método. Essa foi a abordagem dele, mais pragmática, mas eu tenho que entender se o objetivo pessoal, familiar e profissional estão todos alinhados. Isso que vai transformar as pessoas de alta performance. E o que eu preciso de fato é ter uma franqueza, né, intelectual muito grande com a pessoa e da parte dela também, para com que haja essa sinergia das coisas. Só que o que acontece, especialmente nas empresas familiares, eu tenho um excesso, né? Que é o excesso de conexão. Então, se de um lado eu tenho a dificuldade de gerar conexão, por outras vezes eu posso ter excesso de conexão e isso também gera outras barreiras. Como que eu evito para ter um excesso de conexão e como que se eu tenho um excesso de conexão, eu reduzo ele? Tá. É estabelecendo limites. Né? Então, sempre quando a gente percebe que está extrapolando o respeito saudável e hierárquico, por exemplo, eu preciso começar a estabelecer os limites. E isso, inclusive, pode ser feito através de um feedback. Né? Eu sempre brinco com as meninas lá da minha equipe, né? Ó, pessoas que não têm maturidade não podem dar liberdade. E isso é verdade, porque a gente não pode dar liberdade para pessoas que ainda não saibam utilizar essa liberdade. Mas a gente vai construindo isso juntos. As pessoas, muitas vezes, elas extrapolam limites porque ninguém mostrou ainda quais são os limites. Então, se existe um grau de conexão tão grande que as pessoas não estão conseguindo visualizar quais são esses limites, estão extrapolando tudo isso, eu também, enquanto gestora, eu preciso ir lá e posicionar esses limites. Por isso que um gestor, a postura de um gestor, de um líder, ela precisa ser assertiva. Né? Não é nem passiva, são as posturas clássicas, né? Não é nem passiva, onde eu sou legal demais, acabo sendo permissivo, e não é nem agressiva. É assertiva, que é o posicionamento justo. A pessoa passou de um limite, eu preciso ter essa postura de comunicar esse limite para a pessoa. Né? A pessoa precisa melhorar algo, eu preciso ter essa postura assertiva de comunicar isso para a pessoa. É sempre essa postura justa, que tem a ver com a assertividade que um líder precisa encontrar. E que tem muito a ver com ter controle de emoções. Porque se eu quero ser aceito, eles falam muito, né? O líder não pode ser carente por aceitação. Exato. Senão vira o passivo. Exato, é muito permissivo, né? Que daí é o líder paizão. E deixa eu te perguntar, Andressa, quando eu vou trabalhar com as pessoas, nesse caso do feedback e tudo mais, ou mesmo do PDI, você falou das frequências. Algumas pessoas falam muito sobre manter uma frequência quinzenal, outras fazem semanal. O que seria um modelo ideal? Ou isso é de acordo com o estágio de maturidade da pessoa também?
Exato, tem vários fatores que influenciam isso. Sim, a questão de tempo, né, durante as atividades para poder parar, conversar, isso é um fator, isso precisa estar dentro de uma prioridade, sim, mas isso tem que conciliar com todas as outras atividades. Então, a gente precisa pensar isso o quanto é possível, né, de quanto em quanto tempo tirar as pessoas, vai estar, sim, num grau de maturidade do profissional. Vai estar também, outro fator que é relacionado a isso, que eu gosto de citar, é que no começo de um processo de desenvolvimento existe uma necessidade maior de acompanhamento, com uma periodicidade menor. Microgerenciamento. Isso, depois isso vai aumentando. Então é natural que com o passar do tempo, tanto o líder quanto o profissional, eles percebam que, poxa, se a gente está conversando a cada 15 dias já não precisa mais, pode ser uma vez por mês. Né? Agora é uma vez por mês, agora pode passar a cada 2 meses. Tá? Então, porque esse processo de desenvolvimento ele já está acontecendo de uma maneira muito mais natural, aquela pessoa já está tendo muito mais autonomia, né? A não ser que de repente venha um desafio novo, que é algo novo para esse profissional. Daí sim o líder precisa puxar, porque são novos desafios, novas competências a serem trabalhadas e desenvolvidas. Então são vários fatores que existem nisso. O grande perigo que eu falei, que é o que eu mais vejo acontecendo nas empresas, é os gestores nunca terem tempo e não fazerem com que isso aconteça. Deixarem isso, dizem que é prioridade, mas não é colocado como prioridade. E eu te falo, Mário, as empresas que efetivamente conseguiram estabelecer um PDI e os gestores realmente conseguiram fazer esse acompanhamento da equipe, o resultado é outro, o engajamento das pessoas é outro, a performance é outra, a motivação das pessoas é outra. Então, esse é um processo importantíssimo que, de novo, acaba sendo subestimado. Porque o foco no resultado está tão grande que eu tenho que pensar resultado, mas eu não consigo enxergar que o resultado vai vir através disso. Sim, tem 2 indicadores, né? 2 classes de indicadores, eu pensar em esforços e resultado. Às vezes eu estou cobrando o resultado de quem não está se esforçando direito ou a forma que aquela pessoa se esforça não é adequada e ela não chega no resultado que você como líder entende que ela pode chegar. Exatamente. E só que daí, poxa, eu já fiz o curso, não preciso mais disso. E não fica patinando, né? E existe essa resistência, né? Como que é a melhor abordagem mais conectada, digamos assim, para eu colocar e falar para a pessoa, velho, você não está performando, cara. Vamos ser humilde intelectualmente, né? Para acreditar nisso e não ficar rodando infinitamente, chegar no fim do dia e ter a impressão de que não foi feito nada. Qual que seria a melhor abordagem para superar essa resistência que muitas vezes tem? Vejo, de novo, transparência, né? Precisa ter esse sentido claro de você realmente não está gerando o resultado que é necessário, você não está performando. Eu quero entender com você o que a gente pode trabalhar juntos para mudar esse cenário. Quais estão sendo as suas dificuldades, o que você espera da minha parte também que talvez não esteja tão claro, como que nós podemos junto aí pensar num trabalho inteligente, porque entra nisso, né, a questão do esforço e tudo mais, é um trabalho inteligente para a gente poder efetivamente voltar o teu esforço para algo que esteja trazendo resultado. Então tem que ser claro, só que de novo, se colocando enquanto parceiro. Tá? Porque primeiro a gente busca desenvolver as pessoas, busca entender do que elas ainda necessitam, mas realmente depois de um tempo se é feito todo um trabalho e a pessoa não muda, daí está na hora do líder justo também pensar o quanto isso está trazendo de consequência negativa para a equipe e ser justo com a equipe, né? Exato. E Andressa, quando tem essas conversas individuais ou ou essas reuniões de alinhamento, existem alguns pressupostos que são importantes eu me atentar e reforçar ou diminuir, né? Alguns deles, pertencimento, sensação de valorização e de propósito. Né? O que você vê que é importante dentro de uma dinâmica de uma reunião 1 a 1, eu tenho que trabalhar para ter um checklist assim de ser trabalhado, além dos indicadores do PDI. Tá. Falando diretamente de uma reunião 1 a 1 ali, né? Isso. Veja, só do fato de você estar fazendo reunião 1 a 1 com um dos seus liderados, isso já traz uma sensação de valorização, tá? Todas as pessoas buscam valorização, serem valorizadas, e todas as pessoas buscam pertencer a algo, pertencer a um grupo, né? Não existe ninguém que queira se sentir excluído ou se sentir desvalorizado. Então, é importante eu perceber no meu dia a dia, enquanto gestão, o que eu estou fazendo para que as pessoas sintam isso, tá?
Então, numa conversa, como eu falei, só de estar tendo essa conversa, isso já gera uma valorização. O gestor se colocar como parceiro de desenvolvimento dessa pessoa, a pessoa já sente que é valorizada, né? Porque o meu gestor está me olhando, ele quer desenvolver isso comigo, ele quer me desenvolver. Então, só esse movimento já gera essa sensação de valorização, tá? A questão de pertencimento, ela acaba sendo um pouquinho mais ampla, né? E a gente trabalha muito essa questão de pertencimento mais uma questão da cultura organizacional. É uma cultura forte, onde as pessoas se identificam, elas se sentem pertencendo a algo, né? Mas o gestor, ele também pode fazer isso a nível de equipe. Então, ele vê alguma pessoa que está mais deslocada, algo assim, ele pode integrar melhor para a pessoa se sentir pertencendo, tá? E uma questão de propósito, você bem mesmo deu um exemplo aqui há algum tempo atrás. Como eu vou aliar a questão da vida pessoal da pessoa, a questão da vida financeira do que ela busca, ou seja, os objetivos pessoais dessa pessoa, junto com os objetivos organizacionais. Porque daí a gente está falando sobre a vida, propósitos de vida dessa pessoa e o que ela pode construir desse propósito aqui no trabalho que ela tem dentro dessa empresa, né? Então, gerando resultado tanto para a empresa quanto para a própria pessoa. Então, só essa já é uma maneira de trabalhar propósito, né? Quando a gente fala, por exemplo, na pirâmide de Maslow, né, das necessidades, o que motiva as pessoas, qual é o topo da pirâmide? É a autorrealização, que está voltada ao quê? A uma questão de propósito, a uma questão de potencial utilização de potencial criativo, a uma questão de, enfim, de criar coisas novas, de ser desafiado, ou seja, de alcançar cada vez um potencial maior. Então, se eu consigo instigar isso nas pessoas, se eu consigo vincular propósitos pessoais àquilo que ela faz dentro da empresa, eu vou ter um engajamento, uma motivação muito maior dessa pessoa, porque eu estou falando sobre valores que, na verdade, são valores abstratos, né? Mas que é exatamente esses valores abstratos que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, o grau de conexão também acaba sendo maior. E quando eu converso com as pessoas, né, a gente mencionou da transparência. Você fala que está tudo bem, eu sei que não está, e eu acredito no que você está conversando, né? E nessas reuniões individuais, muitas vezes você vai perguntar, poxa, você está satisfeito aqui com o que você está fazendo? Né? A pessoa, tô, porque especialmente se eu estou numa situação hierárquica, vamos supor CLT, vai ter aquele medo de, se eu reclamar, funcionário é bom, é o funcionário que não reclama. Existe esse chavão. Como que você sugere, como psicólogo agora, né, especialmente, para eu quebrar essa barreira para deixar a pessoa falar? Que o que eu percebo? Quando você começa a comer pelas beiradas, daí a pessoa vai se sentir numa liberdade para comentar. Mas quando eu vejo, tanto eu faço, ou outras pessoas fazem, não é necessariamente uma técnica específica, é muito mais pragmático. O que seria uma técnica adequada para fazer isso? De novo, não é uma técnica específica, por isso que criar essa conexão vem antes. O gestor ele cria isso antes porque facilita muito nesses momentos, tá? Mas muitas vezes a gente pode ser bem direto, né? Ó, você está diferente. Tem alguma coisa acontecendo? Me parece que você está um pouco desmotivado. É uma percepção só minha ou realmente tem algo acontecendo por trás? Porque muitas vezes quando a gente quer ir num processo muito formal, né? Como você está se sentindo aqui? Por exemplo, uma pesquisa de clima, você não consegue gerar essa conexão efetiva com a pessoa que vai trazer essa transparência. Então, quando você traz essa transparência da tua parte, estou sentindo, eu, gestor, sinto que você está diferente, o gestor está falando sobre ele mesmo e está mostrando para a pessoa, eu estou te observando, eu estou te olhando, estou preocupado com você, né? Então, tem como ser direto nesse sentido, mas, de novo, me colocando como um parceiro. Tem algo acontecendo? Eu posso te ajudar em algo, tá? A pessoa resolveu não se abrir? Deixa ela, mas se coloca ali à disposição. Bom, se tiver acontecendo algo, se quiser conversar comigo em algum outro momento, é só você vir me procurar. E insistir é bom? Daí que vem a nossa compreensão, né, a empática da outra pessoa, né, da gente daí sim observar a questão da postura, né, a questão das feições, porque as pessoas elas estão nos contando o que elas estão sentindo com base na postura delas. Então eu vejo ali, você falou que não, mas você tem certeza que não? Eu tô achando que tem alguma coisa. Você vê que a pessoa já se coloca ali
Não tem. Ela já mostrou ali. Não venha mais. Não tenta entrar mais, tá? Por isso que eu digo, daí você se coloca à disposição. Quem sabe em outro momento isso possa acontecer, você possa puxar a conversa de novo. Quem sabe em outro momento você possa até trazer isso, daí sim vinculado ao resultado. Eu vi que o teu resultado não está sendo legal. Eu tentei conversar com você aquele dia, você não quis. Mas eu acho que é bacana você se abrir, até para eu poder te ajudar em algo, entendeu? Então, as pessoas mostram pra gente também os limites, né? Eu falei que tanto nós, enquanto gestores, ou os gestores em si, os líderes, eles precisam demonstrar esses limites e as pessoas também nos mostram isso. E muitas vezes a gente tentar pular esses limites vai gerar mais resistência. Legal. Cara, foi tanta coisa que... E dava para continuar com tanta coisa ainda, viu? Conta só uma... Então, assim, alguma coisa que você acha que não foi mencionada e que você entende hoje na tua prática que é de grande valor e que as pessoas deixam de fazer. Tá. Bom, eu vou falar mais especificamente para líderes, tá? Os líderes, eles precisam cada vez mais entender sobre pessoas, tá? Sobre comportamento de pessoas, sobre o que influencia pessoas, e estarem cada vez mais abertos, porque hoje um dos principais pontos dentro das organizações é o lidar com a diversidade. Tá? Então, nós estamos aí com uma geração que está no mercado agora, a geração Z, que tem toda uma característica diferente, né, do que os gestores geralmente estavam acostumados. Nós temos diferenças de gerações dentro da empresa. Em algumas empresas, nós temos 4 gerações diferentes dentro de uma mesma empresa. Então, imagina, são perspectivas e formas de enxergar as coisas completamente diferentes. A questão dos perfis diferentes. E tudo isso pode ser muito rico, né? Desde que o gestor esteja aberto a olhar para tudo isso, a reconhecer tudo isso, a saber como trabalhar as pessoas diante de tudo isso. Então, eu vejo que cada vez mais, Mário, a necessidade de gestores, obviamente a questão técnica, resultado, isso é muito importante. Mas se eles não souberem lidar com pessoas, não compreenderem pessoas, eles não vão conseguir chegar nesses resultados que tanto almejam. Então, e eu fico muito feliz, né? Porque é da minha área. E então, é isso que eu digo, líderes, gestores, vão atrás de conteúdos, vão atrás de entendimento sobre pessoas, porque é isso que vai fazer muita diferença na gestão de vocês. E tem algum livro que você recomende, algum tipo de leitura? Tem um... para nome, isso é uma maravilha, né? Mas eu gosto muito do Gestão para Alta Performance, tá? Que é um livro bem bacana, ele traz muitas formas de como você fazer essa gestão, esse acompanhamento da tua equipe, formas de fazer feedback, tá? Coisas muito práticas que um gestor ele pode colocar aí para sua equipe. E tem um livro que eu gosto bastante também, que se chama daí mais com foco na comunicação, tá? Que é Conversas Cruciais. Então ele vem muito falar exatamente disso, né? De como você estabelecer bem essas conversas que são cruciais, não fugir das conversas que são cruciais, que muitas pessoas fazem, tá? E outro livro que eu gosto muito, sempre indico, é o Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Esse é aquele da capa branca com os borrados pretos? É preto, né? E daí acho que no centro é vermelho, né? Isso que me veio a imagem, exatamente. Eu gosto muito porque ele traz algumas perspectivas do que a gente desperdiça tempo, do que a gente desperdiça energia. Então, realmente focar no essencial, que foi que a gente falou do trabalho inteligente. Como que a gente vai ter um trabalho inteligente se a gente não sabe o que é essencial? Né? Se a gente desperdiça nosso tempo, desperdiça nossa energia, o tempo das outras pessoas com um monte de coisa que não é necessário. Esse livro ele é muito interessante, tanto a nível pessoal, né, quanto a nível para gestão também, para gestores, tá? E daí indico um livro também de um amigo meu que foi recém-lançado, aí já está entre os best-sellers, que é do... O nome é A Liderança Consciente. Então, traz toda uma visão também nova para a liderança, para lidar com esses novos desafios, com essa nova era aí que a gente está entrando a nível social, com todas essas diferenças, com todas essas mudanças rápidas que acontecem. Então, esse livro A Liderança Consciente também. Legal. Exato. O que é a melhor forma, né, a melhor prática para ter mais clareza, mais consciência das coisas? Hoje nós temos uma cultura de dispersão de atenção e muitas vezes a gente não se preocupa, ou falando do feedback, falei alguma coisa que as pessoas não aceitaram bem, só que eu já estava pensando no que eu ia fazer depois e perdi toda a informação. O que é uma boa prática para obter mais consciência nessas relações interpessoais? Tá. Então, a principal ferramenta é a autopercepção.
Eu digo que é ligar o observador interno. Mas é isso que a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Então, porque através da autopercepção, que eu vejo como está essa relação com o outro, eu vou recebendo um feedback constante, né, do outro, através da sua postura, sua reação, e daí eu vou cada vez me tornando mais consciente. Então, tem um método muito simples que eu indico para os meus clientes, tá? Do que eles podem fazer para ajudar a desenvolver a autopercepção, tá? Ou para lembrar, né, de estar consciente observando o que está acontecendo. Coloca teu despertador. Como assim? Coloca a cada 2 horas o teu celular para despertar ali com escrito ali, estar consciente. Preste atenção em você mesmo. Porque, na verdade, é um prestar atenção em si mesmo, que é o que a gente não faz. A gente olha muito para fora, olha pouco para dentro. Uhum. Como eu falei, se diariamente eu estou prestando atenção em mim mesmo, no que eu estou fazendo e no que está passando dentro de mim e como está essa relação com o outro, eu vou estar aprendendo a todo momento. Eu tenho coisas, informações ali chegando para mim a todo momento. Só que eu preciso lembrar de prestar atenção. Como que eu faço isso? Coloco o despertador. Legal. Hora por hora, cada 2 horas, presta atenção em você. Está prestando atenção? Esteja consciente, esteja atento. Porque daí ali vai trazer para você, opa, eu não estou prestando atenção em mim mesmo. Deixa eu lembrar aqui, opa, tá? E daí, claro, Mário, que a gente pode falar de várias outros meios, outras técnicas, né? Por exemplo, a meditação, mindfulness é uma ferramenta fantástica. Uhum. Mas nem todo mundo está disponível ou tem o perfil para isso. Sim. É importante que cada um encontre a sua metodologia de como fazer para estar prestando atenção em algo durante o dia, seja numa leitura, seja através de uma prática de meditação, seja muitas vezes até o cozinhando, né? Uma prática que eu indico. Na hora que você estiver comendo, tente sentir o gosto da sentir comida, primeiro o aroma, né? Que cheiro que isso tem, né? Depois eu vou comer, qual é o gosto que isso tem? Também é uma prática de estar trazendo a tua atenção para aquilo que você está fazendo naquele momento. Então, diariamente a gente pode estar fazendo um monte de coisa. E o que eu gosto quando a gente consegue ter essa perspectiva, que eu não preciso ter um tempo sobrando para fazer isso. Eu não preciso ter um tempo sobrando na minha agenda ou abrir tempo na minha agenda para eu praticar. Você faz não, um presente. Você está praticando tudo isso em tudo que está acontecendo. Mas eu vou até colocar uma dificuldade para você, porque Claro. eu pus uma rotina, não do despertador, mas de um post-it no monitor, com uma pergunta. Eu deveria realmente estar fazendo isso? Que é justamente, vou delegar ou não vou. Só que chega um momento que aquilo já virou automático e você esquece de ver. Né? Sim. O que dá para fazer nesse caso? Nesse caso específico, os lembretes, eles são bons, tá? Essa questão do diário, porque a gente pode se autoavaliando sempre. O que a gente pode também é colocar pequenos objetivos. Então, esse é um desses, né? Começar a delegar mais. E você ter aquilo, não, uma vez por mês, no fim do mês eu vou pegar e ver se eu conseguir realmente cumprir aquilo que eu tinha proposto para mim mesmo. Então, você vai tentando. Mas no final do mês tem lá a tua reunião com você mesmo para puxar esse teu planejamento e ver se você atingiu tuas metas. Ali você vai lembrar, putz, nesse mês eu não consegui tudo, mas vou voltar a fazer no próximo mês. Porque toda mudança de hábito, toda mudança de padrão de comportamento, toda mudança de padrão de pensamento, padrão emocional, ele não vai acontecer de uma hora para outra. É prática, é treino. Né? É como mudar um hábito, não vai ser uma vez. Eu não pratico esporte, não vai ser uma vez que eu vou na academia e eu já adquiri esse hábito. Não, no início eu preciso me esforçar para isso. No início eu vou precisar me dedicar a isso, até que isso realmente se torne algo natural. Sim. Então se tornou um novo hábito. E tudo que a gente faz da mesma maneira. Esse processo de autoconsciência, de prestar atenção em si mesmo é a mesma coisa. No início, quando a gente não faz, a gente precisa ter vários lembretes. A gente precisa ter vários meios de nos lembrar. Depois que a gente conseguiu praticar, isso já se torna natural, eu não preciso mais ficar me lembrando disso, porque a minha própria consciência já está mais ativada. Mas eu sempre sugiro assim, coloque elementos no teu dia a dia sobre aquilo que você quer praticar. Seja, às vezes, ouvir um podcast, ali uns 15 minutos dentro desse tema que você está praticando, seja fazer uma leitura, nem que seja 10 minutos desse tema que você também está querendo desenvolver, assistir um vídeo. Coloque esse compromisso, porque quanto mais a gente coloca esses lembretes, quanto mais a gente vive esse tema no nosso dia a dia, mais fácil vai ficando a gente se observar e entender se estamos realmente colocando em prática ou não. Então, nós precisamos nos ajudar.
Isso é importante. Às vezes a gente quer trazer alguma mudança para a gente, mas a gente mais se atrapalha do que se ajuda. Então, como eu estou me ajudando a trazer essas melhorias, a trazer essas mudanças, a praticar essa nova habilidade, por exemplo, que eu preciso, né? Como um instrumento musical. Eu não vou pegar o violão e ler uma cifra e já sair tocando. Eu preciso praticar muito para ir ficando bom. Inteligência emocional, mudança de hábito, tudo isso é a mesma proposta. É prática, é treino. Legal. Andressa, estou cheio de anotações aqui. E para sintetizar um pouco, a gente falou sobre comunicação, falou sobre transparência, falamos também sobre a dificuldade do enquadramento dos perfis comportamentais nas funções, né? A dificuldade também de... Eu até anotei aqui, foco na execução em si e não só na estratégia, que é justamente aquela ideia de como gestor eu sair um pouco do operacional e pensar mais estrategicamente, que é o que de fato vai gerar mais resultado para o negócio, né? E fora várias outras dicas práticas aí de PDI, de feedback, de 1 a 1. Metodologias, né? Metodologias que eu acho que para a gestão especialmente é bem importante. Não sei se quer concluir com alguma palavra final, Andressa. Olha, a gente falou tanta coisa, né? Talvez a palavra final seja, vamos fazer uma parte 2 e tudo isso. Consulte com a Nikkei. Consulte com a Nikkei, exato. E isso é importante também. Existem profissionais que nos ajudam a acelerar o nosso desenvolvimento, né? Por exemplo, uma psicoterapia para desenvolvimento de autoconhecimento. Inteligência emocional, podemos desenvolver sozinhos? Podemos. Mas tem o profissional que vai te ajudar a acelerar esse processo. Por exemplo, um psicólogo, né? Quero me desenvolver melhor enquanto gestor, enquanto líder. Você pode fazer uma mentoria para liderança, isso vai potencializar, agilizar, né, tornar mais rápido esse teu processo de desenvolvimento. Então, às vezes, a gente não precisa fazer tudo sozinho, tá? Tem esses profissionais que vão nos ajudar, inclusive eu sou uma delas, então, para quem quiser, né, fique à vontade para entrar em contato. Quer mencionar teu telefone, algum contato? Eu vou passar meu e-mail, pode ser? Tá? Então, é Andressa, com 2 S's, @gestãohumanista.com.br, ou gestão sem acento. Legal. É aquela ideia, pessoal, o médico ele nunca vai se auto-operar, né? Então é importante sempre ter um profissional acompanhando, porque como um terceiro, né, da mesma forma que o personal trainer é para um fisiculturista, é ele que vai apontar os pontos fracos, os pontos de melhoria e motivar. E muitas vezes, olhando a gente estava discutindo tanto sobre autoconsciência, autogestão, né? E é tão difícil a gente se autoavaliar nessas coisas, muito mais fácil com um terceiro, e para isso aí a gente conta com a Andressa. Exatamente, Andressa, podem contar comigo. Muito obrigado, né? E vamos pensar no podcast 2 também. Isso, eu fico super à disposição. Adoro trocar conhecimento, trocar experiências, e sou eu que agradeço, Mário. Fiquei bem feliz em participar hoje. Beleza, então. Obrigado, Andressa. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.